Então, beleza. Como a gente estava falando, nós vamos começar a trabalhar sobre medida de tempo, certo? E aí, quais são os termos que nos fazem lembrar de tempo? E aí, eu coloquei alguns aqui, que vocês provavelmente também lembraram, que foi o quê? Dia, hora, minuto, segundo. Todos esses termos fazem com que a gente lembre de tempo. Então, a gente vai ter uma relação entre esses termos que a gente acabou de ver aqui nessa primeira parte. Só que antes disso, a gente precisa pensar em uma coisa: é medida de tempo. Então, é alguma coisa sobre medir. Então, como é que eu faço para medir o tempo? Quais são os instrumentos que eu utilizo? Qual é o principal instrumento que eu utilizo para medir o tempo? E aí, vocês provavelmente, com certeza, pensaram nesse instrumento aqui do cantinho, que é o nosso relógio. Relógio seja analógico, certo? Seja digital, seja de ponteiro. Todos esses são instrumentos que nos fazem medir o tempo. Com o passar do tempo, esses instrumentos eles foram ficando cada vez mais precisos e isso facilitou com que a gente tivesse tanta precisão na hora de calcular dia, na hora de calcular hora, minuto, segundo. E aí vai fazendo com que apareçam algumas relações. Por exemplo, dos minutos. Eu gostaria muito que vocês pegassem, se vocês tivessem como, um relógio de ponteiro, que aí vai fazer com que vocês compreendam melhor isso aqui. Por quê? A cada 1 minuto, o ponteiro dos segundos dá uma volta completa. Ou seja, quando se passa 1 minuto, o meu ponteiro dos segundos, que qual é o ponteiro dos segundos? O ponteiro dos segundos vai ser aquele ponteiro fininho, o maiorzinho, o mais fininho que tem no relógio vai ser o ponteiro dos segundos. Então, a cada minuto, o ponteiro dos segundos dá uma volta completa. Então, 1 minuto é igual a 60 segundos. E agora a gente vem para as horas. A cada 1 hora, o ponteiro dos minutos dá uma volta completa. Então, é a mesma coisa que vocês observam. No caso, o ponteiro das horas é aquele ponteiro menor. Então, 1 hora equivale a 60 minutos. E um dia? Quantas horas vocês acham que tem um dia? Vamos pensar aí, o que acontece? Como é que a gente pode calcular em quantas horas tem um dia? Como que a gente pode pensar nisso? Pronto. Se você pensou em 24 horas, tá muito certo. Por quê? Se nós observarmos esses relógios de ponteiro, eles marcam até as 12 horas. E para se passar um dia completo, eles dão 2 voltas completas, que é justamente quando dá meio-dia e quando dá meia-noite. Então, a gente já sabe que um dia tem 24 horas. Só que aí a gente vai trabalhar agora com algumas abreviações. Por quê? Para que a gente não fique escrevendo toda hora, 1 hora completa, 1 minuto. Então, 1 hora a gente pode escrever como um número e o Hzinho. 1 minuto a gente abrevia minuto somente para mim. E segundo, a gente coloca o S. Certo? Então, nós já temos as relações que a gente precisa. Um dia é equivalente a 24 horas. 1 hora é equivalente a 60 minutos. E 1 minuto é equivalente a 60 segundos. Pronto, então sabendo dessas relações, nós podemos responder algumas questões. Por exemplo, a gente pode dizer quantos minutos tem determinadas horas, quantos segundos tem determinados minutos, quantas horas tem determinados dias. Por exemplo, 3 horas. A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. Então, se eu quero saber quantos minutos tem em 3 horas, basta que eu multiplique 3 vezes a quantidade de minutos que tem em 1 hora, não é isso? Que é 60. Ou eu posso fazer muito bem 60 mais 60 mais 60. Só que a multiplicação ela é muito mais prática. E isso vai me dar que o quê? Que 3 horas é igual a 180 minutos. A mesma coisa eu posso fazer com os minutos. Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Então, quantos segundos vai ter 4 minutos? De novo, 4 vezes
60. E aí, quando a gente faz essa multiplicação, a gente tem que dar igual a 240. E 2 dias? A gente já sabe que um dia tem 24 horas, não é isso? Então, 2 dias vai ser 2 vezes 24, que vai dar um total de 48 horas. Entendido? Bom, nós ainda podemos trabalhar muito mais essa questão dos tempos, certo? Por exemplo, a gente costuma muito dizer tal hora e meia, tal hora e 15 minutos, tal hora e 45 minutos, faltam 15 minutos para tantas horas, faltam 30 minutos para tantas horas, falta meia hora. Então, a gente acaba aqui nisso tendo uma relação de fração. Como assim fração? Bom, quando a gente divide uma hora em duas, a gente acaba de fazer uma fração, não é isso? Ou seja, quando eu falo que é 2 horas e meia, eu disse que era 2 horas mais a metade de uma hora. Se uma hora é 60 minutos, então meia hora é igual a 30 minutos. Então, eu fiz uma relação de fração. Só que qual foi essa relação? Bom, se eu disse que foi meia hora, então é a mesma coisa que eu estar escrevendo 1/2. Por quê? Eu consumi a metade de uma hora, então meia hora. Isso quer dizer que eu preenchi o que desse relógio? Caminhei 30 minutos, não foi? Ó, eu preenchi toda essa partezinha aqui, ó. Tudo isso aqui, toda essa metade desse relógio foi preenchido. Daqui até aqui, ou seja, eu caminhei do 12 até o 6. Por que eu sei que é até o 6? Porque entre cada númerozinho do relógio nós temos 5 partes, certo? Uma, e aí a gente caminha 5. Ou seja, de um número para o outro nós temos 5 minutos, certo? Ou seja, do 12 até 1 se passam 5 minutos, do 1 até o 2 mais 5 minutos, do 2 até o 3 mais 5 minutos. E quando a gente chega no 6, se passam 30 minutos, por isso, meia hora. Se eu tivesse parado bem aqui no 3, eu teria 15 minutos, não é isso? Então, mais uma relação de fração. Por quê? Porque eu teria dividido a hora em 4 partes. Vocês percebem que a gente consegue fazer 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Então, 15 minutos equivale a 1/4, não é isso? Ou equivale a 1/4 de hora, certo? Pronto. Se eu tiver caminhado 45 minutos, 45 minutos eu vou parar bem aqui nesse 9. Ou seja, eu já andei essa parte aqui todinha e agora eu cheguei até aqui. Pronto, caminhei bastante coisa, ou seja, tem mais essa partezinha aqui, ó, do 9 até o 12 que eu não caminhei. Falta essa parte para que eu complete uma hora. Então, se eu caminhei 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Então, eu acabei de andar 3/4 de hora. Por que 3/4? Porque eu dividi a hora em 4 partes. É meia hora quando eu divido a hora em 2 partes, não é isso? Pronto, se eu tiver caminhado 20 minutos, então eu tenho que achar uma relação entre a fração e a quantidade de tempo que eu dividi essa minha hora, certo? Pronto, então se eu tiver caminhado 30 minutos, eu caminhei 2/4 de hora ou 1/2. Por quê? Porque a gente pode reduzir essa fração, certo? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido direitinho toda essa relação de medida de tempo, o que o dia tem a ver com a hora, o que tem a ver com o minuto, o que tem a ver com o segundo, tudo isso, certo? Qualquer dúvida a gente vai continuar em contato dentro da nossa aula, certo? A gente vai agora fazer a nossa atividade que eu vou encaminhar para vocês, tudo bem? Então, até daqui a pouco.